Fala aí, torcedor! Mais um jogo falado no ar. Hoje, vídeo temático. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo temático assim, né? Porque tá muito corrido ultimamente. Você acompanhou aqui pelo canal, cobertura da Briosa lá em Piracicaba, diretamente de Piracicaba, do Barão da Serra Negra. Cobertura do Água Santa e Bragantino, então acaba que fica um pouquinho corrido. Esse vídeo tá indo lá na terça, mas eu tô gravando segunda. Você deve ter visto ontem também, teve pós-jogo das Sereias e Palmeiras. Não vou falar o resultado porque eu tô gravando na segunda esse vídeo, né? Então, enfim, mas aproveitar esse tempo também de data FIFA. Eu não curto muito acompanhar a data FIFA quando não envolve Copa América ou Copa do Mundo, claro, ou Eurocopa. Eliminatórias para a Copa, talvez, dependendo da competição, mas eliminatórias da Euro, por exemplo, não me chamam nada a atenção. Às vezes até a primeira fase da Euro, mas enfim, prefiro muito mais futebol de clubes, mas só para explicar, né? Então esse vídeo temático está entrando hoje. O vídeo é sobre os 5 grandes da Argentina. Por que são considerados os 5 grandes? Como surgiu isso lá atrás, né? Igual aqui no Brasil tem os 12 grandes, lá na Argentina tem os 5. É uma cultura enraizada deles há muito mais tempo, até porque o futebol começou lá antes. Então, enfim, vamos lá. Passando sempre aqui para mostrar o Segunda Pele Camisetas.com, rapaziada. Segunda Pele Camisetas Esportivas, você vai encontrar camisas de todos os tipos, de clubes do Brasil, de NBA, de clubes internacionais, de NFL, muita coisa. Dá uma olhadinha lá no site, tem novidades sempre chegando, sempre camisas atualizadas sobre momentos do esporte históricos ou atuais, camisas de lendas, de ídolos do futebol, muita coisa. Dá aquela olhada lá, dá uma moral. Tem cupom Jogo Falado que te dá direito a 30% de desconto. Então, não perde tempo, aproveita lá que tem muita coisa legal. Já viu o recadinho aí, né? Já sabe, aqui embaixo ó, tem o site Segunda Pele Camisetas, cupom Jogo Falado, 30% de desconto, hein? Aproveita lá. Então, o futebol na Argentina, como eu falei, ele começou antes do que aqui no Brasil as competições. Tanto que os clubes são mais antigos um pouquinho. Se eu não estou enganado, o Racing já tem 120 anos. O River 120 e poucos também, Independiente também. Aqui no Brasil, os clubes também já têm bastante idade, né? Mas acho que os mais antigos são o Flamengo, o Ponte, talvez. O Flu também. Mas enfim, depois se eu até estiver errado, me corrija aqui embaixo. Só para deixar aí explicado. E no começo, na era amadora, né, os clubes que mais tinham sucesso lá eram o Boca, o Racing, o Lomas Atlético, que não existe mais, e o Alumnia. Alumni, tá até aqui com a matéria do GE aberto de quando o Boca foi campeão no fim do ano passado. O Alumni tem 10 títulos. Claro, os títulos se manteve, o clube não tem mais, mas tem 10 títulos junto com o Vélez. Então, foi uma equipe de muito sucesso na era amadora. Mas quando profissionalizou, não se filiou à liga, enfim, não tem mais. O Lomas eu nem sei se não existe mais, ou se ainda tem só no amador, enfim. Mas profissionalizou o futebol lá por volta de 1931. Em 1934, acho que oficializou de verdade. E ali no final da década, né, por volta de 1937, os clubes grandes queriam ter um peso maior nas decisões da federação. Queriam ter votos, né, com peso maior na decisão da federação em relação aos outros clubes. E aí a federação precisava definir o que seria um grande clube, né? Os grandes clubes alegavam que precisavam ter um voto maior, com mais peso, mas o que seriam esses grandes clubes? Quem seriam definidos? Enfim. Então o que a AFA fez? Definiu um sistema. Para você ser considerado um clube grande, tinha que ter 15 mil sócios, 2 títulos da primeira divisão e 20 anos seguidos na primeira divisão. Já poderia ter sido rebaixado, mas tinha que ter 20 anos seguidos na primeira divisão. Para você, essa quantidade ali de. Como é que eu posso dizer? De requisitos, né? Esses 3 requisitos para você ser um clube grande, daria um peso de voto de 3. Um peso de voto de 3 em qualquer decisão da AFA. Para ter um peso de voto 2, que era o clube médio, precisava ter 10 mil sócios, um título da primeira divisão e 20 anos de fundação do clube. E os outros clubes abaixo disso seriam os pequenos, né? Essa que eu falei da categoria de peso 2 eram os médios, os pequenos teriam um peso de voto, então não tinha nenhum requisito. Os clubes médios que acabaram ficando foram só 2, que são até os que entram na discussão de sexto grande, que é um pouquinho mais para frente do vídeo. Estudiantes de La Plata e Huracan.
Ambos já tinham os títulos, o Huracan já tinha 4, o Estudiantes 1, mas não tinha os outros requisitos, não sei qual exatamente. E os outros clubes que poderiam, né, o Alumni e o Lomas, o Alumni se desfez, né, acabou o clube em 1911 e o Lomas se afastou, né, saiu da liga da AFA em 1909, que não era a AFA ainda, mas só era a Federação Argentina. E depois disso, o Lomas ainda existe, mas não tem mais futebol. Se eu não me engano, é só rugby. Não sei se tem futebol amador, mas profissional só rugby. Não tem mais futebol mesmo. E aí, os 5 grandes que atendiam os requisitos eram São Lourenço, Racing, Independiente, River Plate e Boca Juniors. Eram os 5 grandes que tinham mais de 2 títulos, 20 mil sócios, pelo menos 2 títulos, né? 20 mil sócios e 20 anos na primeira divisão. 15 mil sócios, perdão. E 20 anos na primeira divisão. Então acabou que esses times tinham peso 3, né, considerado, e foi uma seleta lista ali de clubes, né, que dominou o futebol argentino mesmo, desde a profissionalização lá em 1934, 37, que foi definido isso certinho, né, desse peso da votação. 34 se profissionalizou. Até 1967, só eles que ganharam o campeonato argentino. Em 67 que o Estudiantes foi o primeiro fora dos clubes a ganhar. Claro, na era amadora já tinham ganhado outros clubes, o próprio Estudiantes em 1913, mas em 67 foi a primeira vez que um clube de fora ganhou um título nacional, por exemplo, o Campeonato Argentino. Então era muito difícil mesmo, eram clubes que dominavam o cenário argentino e, enfim, por isso que nunca teve muita contestação até. O que se tinha contestação era sobre um sexto grande, né? Que muitas equipes pleiteavam esse posto. Por exemplo, por volta ali de 1940, 39, 40, alguns clubes se filiaram a mais a AFA, né? O Rosário Central, de Rosário, o News Old Boys também de Rosário, os rivais ali, né? E o União e Colón de Santa Fé, que eram equipes também já tradicionais, populares, mas não tanto quanto os grandes, acabaram até entrando, né, na federação depois. Mas aí o debate do sexto grande ficou restrito ali, né? O Huracan pleiteava esse posto. O Huracan, inclusive, em 46, foi quem conseguiu formalizar um pedido para ter o mesmo peso na votação, porque era uma equipe muito tradicional já. Acabou que depois dos anos seguintes não conseguiu manter, né? Como eu falei, nem nas décadas entre o profissionalismo, né? O primeiro título de fora foi de Estudiantes, o Huracan não foi campeão nenhuma vez, teve uma boa campanha ou outra ali. Na era profissional mesmo, o Huracan só tem um título, se eu não me engano é 73. Um título que eu digo do Campeonato Argentino, né? Então, pleiteou esse posto, mas não conseguiu. O Estudiantes era uma equipe que, por mais que já conseguiu conquistar suas Libertadores ali, né, na década de 60, 70, 3 das suas 4 Libertadores, né? Não tinha tanto sucesso nacional, então, por isso que nunca teve muito esse debate. E aí o sexto grande, que quiseram entrar na disputa, né, eram os Estudiantes, o Huracan, o próprio Huracan, claro que eu já falei, Rosário Central, News Old Boys e mais recente o Vélez Sarsfield, né? O Vélez Sarsfield que ganhou o Libertadores primeiro que o São Lourenço, por exemplo. Ganhou lá em 94, né, vencendo o São Paulo na final. O São Lourenço ganhou em 2014, mas a nível nacional, né, o Vélez teve ali anos 90, 2000, 2010, décadas boas ali, mais para trás. Era um clube que não era tão popular, não é tão popular de torcida, não tem tanta torcida como esses outros, por exemplo, Belgrano, Tajeres, quem mais? Tem mais torcida do que o Vélez, por exemplo. Recentemente também o Lanús pleiteou entrar, né, nessa disputa de sexto grande, Banfield também, mas aí já é outra história. Lá para trás mesmo foram esses que tentaram entrar nesse grupo, né, mas os 5 grandes foram sempre definidos: Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing e São Lourenço. Claro que dentro dessa divisão você tem um outro patamar de grandeza entre Boca Juniors e River Plate, é claro. São duas equipes muito maiores, com muito mais sucesso nacional. Internacional nem tanto, né? Porque o Independiente tem mais títulos, por exemplo, de Libertadores que todos. Se somar a Sul-Americana também, empata ali com Boca, mas passa o River Plate, o Racing e o São Lourenço. Enfim, mas são as equipes ali de mais sucesso nacional, que quem acompanha futebol mais a fundo sabe, mas quem não vê tanto, quem não vê tanto futebol argentino mesmo, quem só conhece mais ou menos os clubes argentinos pela Libertadores, fica surpreso, né?
Você fica surpreso, você vê bastante Estudiantes na Libertadores, recentemente o próprio Vélez. Você já sabe que o Argentino Júnior tem Libertadores também, e o São Lourenço foi conquistar há pouco tempo. O São Lourenço não tem Mundial, por exemplo. Nunca ganhou Mundial, disputou uma vez e perdeu, né? Perdeu para o Real Madrid na final por 2-0. Então, até quem vê de fora não sabe, estranha um pouco, né? Mas esses são os 5 grandes. São as equipes mais populares da Argentina. O Boca tem, o levantamento mais recente, até que eu fechei aqui, mas estava mais aberto aqui, o levantamento mais recente, estava aberto. O Boca tem 40% da torcida da Argentina, 42%. O River, 36% de todos os torcedores da Argentina. E aí, bem embaixo, né? O Independiente com 5%. O São Lourenço e o Racing empatados ali mais ou menos com 4,5%. E aí, um pouco mais para baixo, vem o Estudiantes com 3 e alguma coisa por cento, que é a equipe talvez mais populosa, aliás, perto das equipes de Rosário, né? O Rosário Central e os Old Boys tem ali mais ou menos seus 2 e pouco por cento também, mas talvez o Estudiantes tenha um pouquinho mais ainda de torcida. São as equipes com mais torcedor, fora dos 5 grandes, né? E estão ali perto, né? Mas nenhuma. O próprio Huracan, por exemplo, que a gente falou, eu já falei que era para pleiteou o sexto grande e tal, ele perdeu muita torcida nesses últimos anos, que não teve nenhum sucesso esportivo, né? Caiu várias vezes, então foi perdendo muita torcida, foi diminuindo bastante no cenário nacional. Mas, claro, dentro desses 5 clubes, todos os jogos entre eles são clássicos, são tratados como clássico por todos. O São Lourenço, inclusive, é o único time na Argentina que tem vantagem sobre o Boca no histórico. Tem até o histórico aqui, eu procurei bastante isso para achar. Estatísticas Casla, né, que é as iniciais do São Lourenço. Clube Atlético São Lourenço de Almagro, né, que é o bairro que surgiu o São Lourenço. O site que faz as estatísticas do São Lourenço tem aqui, são 80 vitórias contra o Boca, 65 derrotas, 66 derrotas e 50 empates. É a única equipe na Argentina que tem vantagem sobre o Boca Juniors. E a equipe também que mais venceu na história aí, de todas as equipes do mundo, que mais venceu dentro da Bombonera. São 31 vitórias do Boca e 23 do São Lourenço dentro da Bombonera, que é um estádio reconhecidamente muito difícil de se atuar, né? Em relação aos títulos argentinos, já que a gente chegou até essa parte, só para citar mesmo, o River tem 37, é o maior campeão. Só isso do campeonato argentino em si, né? Não Copa nem nada. O Boca Juniors tem 35, o Racing 18, o Independiente 16 e o São Lourenço 15. Então aí são as equipes que realmente são as mais bem-sucedidas do futebol argentino. Por isso, são 5 grandes. Fechou? Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, comenta aí o que você acha, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente, ó. Já tem sorteio em 2 camisas da segunda pele, a gente vai sortear por aqui, mas tem que ser inscrito no canal. Então, é isso. Até a próxima. Valeu!